Oi, gente, aqui é a Kai e hoje a gente vai conversar sobre dois tipos diferentes de thrillers. Bom, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kai, esse aqui é o Garota do Vlog. Então já aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. E também não se esqueça de me acompanhar lá nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu consigo conversar melhor e estar mais ativa com vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar sobre dois tipos diferentes de thrillers que eu li recentemente e eu amei os dois. Obviamente, eu sou um pouco suspeita pra falar, porque como vocês sabem, eu adoro thrillers psicológicos, dramas com thrillers, com suspense. Então, eu sou um pouco suspeita pra falar sobre esse gênero, porque é um dos meus gêneros preferidos. Mas hoje, eu venho comentar com vocês dois thrillers diferentes que eu li recentemente e que eu amei. Inclusive, um deles eu fiquei totalmente surtada, tá? Os dois livros que eu vou comentar com vocês hoje foram lançados aqui no Brasil pela Trama, tá? Editora Trama. E são esses dois livros aqui. O primeiro se chama Lágrimas de Aço e o segundo se chama O Hacker de Hong Kong. Vou começar falando sobre Lágrimas de Aço, né, que é do autor S.J. Cozy. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas eu vou falar desse jeito. Esse autor me pegou de uma forma que eu não tava esperando, tá? Eu comecei a ler esse livro, eu achei essa capa um pouco assim, não muito atraente, mas quando eu comecei a ler esse livro, eu não estava dando nada por ele e ele me pegou de uma forma que eu fiquei surpreendida. Bom, aqui nessa história a gente vai conhecer dois homens mais velhos que têm uma história já com crime, né? Então os dois já foram presos, né, por terem cometido algum tipo de crime. E a gente vai conhecer então esses dois personagens que são os principais da história, que é o Ike e o Bud. Além desse passado criminal que os dois têm em comum, eles têm mais uma coisa em comum. Os filhos de ambos formavam um casal, né? Que é o Isaias e o Derek. Então eles formavam um casal homossexual e tudo mais, assumido. E aqui acontece que uma tragédia vai, então, cruzar o caminho desses dois personagens, que é o Ike e o Bud. Porque sim, esse casal homossexual, né, o Isaiah e o Derek, eles são brutalmente assassinados e então essa tragédia acaba por aproximar esses dois personagens principais, que são os nossos protagonistas dessa história. Ao longo da narrativa a gente vai vendo que a polícia não dá muita atenção para esse caso, né, para esse assassinato, principalmente por conter um casal homossexual, né, então a gente já vê todo um preconceito aí. E aqui a gente tem dois personagens diferentes, tá? A gente tem o Ike, que é um ex-presidiário não tão recuperado assim, e a gente tem o Bud, que é um ex-presidiário totalmente recuperado, que conseguiu reconstruir a vida dele, tem uma empresa própria. Acontece que o Ike, ele vai até a loja do Bud e propõe para ele fazer justiça com as próprias mãos, já que a polícia não está dando devida atenção ao caso dos filhos dele, né? E o Bud, totalmente cego pela vingança, eu diria, acaba aceitando. De início ele fica um pouco retraído, então no começo a gente percebe um pouco que ele fica assim, não quero, mas depois ele acaba cedendo, né, ao desejo de vingança. Eu diria até que é o desejo de virar a página, sabe? Não que ele consiga de fato virar a página, porque perder um filho é horrível e você nunca se recupera disso, mas pelo menos de dar algum descanso ao filho dele, né, que morreu assassinado brutalmente. Então esses dois começam uma caçada louca, né, investigando sobre o que aconteceu na noite do assassinato, sobre quem poderia ter matado os filhos, e eles acabam encontrando pistas, obviamente, que a polícia ou encontrou e descartou, ou eles não encontraram, né? Essa caçada pela vingança dos dois, né, totalmente frenética nesse livro. Tanto é que esse thriller aqui, ele é considerado um thriller criminal, né, porque a gente tem aqui as partes das investigações, a gente tem as partes dessa frenesia, sabe, desses dois pais querendo vingança pela morte dos filhos. E eu achei isso aqui totalmente diferente dos thrillers que eu tô acostumada a ler, né, que é geralmente aquele thriller psicológico, que você meio que entra assim na mente do personagem. A gente acaba empatizando muito com essa vingança desses pais, porque a gente vê que realmente a polícia aqui não tá dando a devida importância ao caso. Então, meio que a gente fica, meu Deus, é uma vingança, né, tipo, com as próprias mãos, que não é algo que a gente deva fazer e deva apoiar. Mas ao mesmo tempo que a gente pensa nisso, a gente fica, a polícia não tá fazendo o trabalho dela, então alguém tem que fazer alguma coisa. Então a gente fica nesse impasse de tipo, estou com os pais, mas não estou com eles, mas
também não posso não estar com eles. Então é bem intrigante essa leitura porque ela faz você sentir várias sensações diferentes, sabe? O final desse livro aqui me surpreendeu muito, eu gostei. Foi um final que eu achei muito válido, muito possível de acontecer. Foi um livro que eu dei 3 estrelas pra ele. Eu gostei muito da narrativa, né, dos personagens, de como a história foi contada. E uma coisa que me prendeu muito nesse livro foi a ação que a gente tem nesse livro, né? Desses pais correndo atrás de justiça pelos filhos, indo atrás das pistas e achando as pistas e indo atrás de mais pistas. Então, assim, é realmente uma adrenalina total esse livro aqui. Recomendo muito que vocês leiam. E agora a gente vai conversar sobre o livro O Hacker de Hong Kong, que foi um livro que eu peguei pra ler, gente. E realmente, assim, essa capa não me chama atenção, mas eu não tava dando nada também por esse livro, tá? Só que quando eu comecei a ler esse livro, que eu entendi o que o autor tava querendo fazer aqui, foi um livro que me ganhou totalmente. Eu acho que eu dei 5 estrelas ou 4,5. Eu acho que foi 4,5 estrelas que eu dei pra esse livro, porque esse livro aqui, gente, galera, sério. Aqui a gente vai conhecer a história de 2 irmãs, né? Que é a Wigai. Eu não sei como se pronuncia o nome desses personagens, porque como vocês podem perceber, eles são de outra etnia, né? Então é um pouco mais difícil pra mim, mas se eu estiver falando errado, simplesmente ignorem. E a gente também vai conhecer a outra irmã que se chama Xiuman. Essas 2 irmãs, elas tiveram uma infância muito difícil, muito conturbada com os pais, né? Negligência familiar mesmo. Acaba que a irmã mais velha, né, que é eu vou chamar de Wi, tá? Ela acaba cuidando da Xiuman, né, que é a mais nova, e tá no ensino médio e tudo mais. Só que, em um fatídico dia, essa irmã mais velha, né, que é a Wi, ela é bibliotecária e ela chega em casa do serviço dela e ela vê uma porrada de gente, assim, em frente ao prédio onde ela mora, né, e alguém jogado no chão com muito sangue, né. E aí ela fica desesperada, tipo, aconteceu alguma coisa no meu prédio e tudo mais. E quando ela começa a se aproximar, né, pra ver o que aconteceu, ela percebe que o corpo que está no chão ensanguentado é o da irmã dela, Xiuman. Acontece que a polícia diz que a morte da irmã dela foi causada por suicídio, só que a Wi, ela decide que isso não aconteceu. Ela não acredita nessa possibilidade que a irmã dela poderia ter cometido suicídio. Então ela começa uma investigação para saber o que de fato aconteceu com a irmã dela, se realmente foi um suicídio ou se foi assassinato e se teve outra coisa relacionada a esse episódio. Aqui então ela vai conhecer um hacker que se intitula como N, e a gente não sabe o nome desse hacker até o final da história, tá? Então a gente sempre fica N o tempo inteiro. E isso, gente, dá uma aflição, mas também dá aquela curiosidade de você saber quem que é esse cara misterioso, porque ele é tipo assim, um hacker que ele descobre tudo, sabe? Ele foi tipo indicado pelo advogado, inclusive, dessa personagem. Enfim, ele cobra um preço super alto, um dinheiro que ela não tem pra pagar, mas ainda assim, ela vai lá e ela arruma o dinheiro e ela faz com que ele investigue a morte da irmã dela. E é aí que ela começa a descobrir várias coisas sobre cyberbullying que a irmã dela acabou sofrendo, várias outras coisas que ela não descobria, que ela não imaginava da irmã. E assim, esse livro mostra quantos adolescentes conseguem esconder e ter segredos. Esse livro aqui foi uma reviravolta atrás da outra. Eu fiquei totalmente viciada nesse livro, eu não conseguia parar de pensar nesse livro. Eu dormia, eu queria sonhar com a história desse livro, eu tava acordada, eu queria ler esse livro. Quando eu não podia ler esse livro, eu tava pensando nesse livro, então foi uma loucura ler esse livro aqui. E quando essa personagem começa a descobrir realmente o que de fato aconteceu com a irmã dela, ela tem então a opção de fazer justiça, né, com as próprias mãos, ou então encerrar essa história porque ela já sabe o que de fato aconteceu com a irmã dela. E é aí que ela fica nesse impasse. E gente, esse livro aqui é totalmente incrível, sério. Eu fiquei viciada nesse livro, eu não conseguia parar de ler esse livro. Aqui a gente tem o presente, então a gente acaba sabendo o que está acontecendo no presente atual, né, no momento atual, mas também o autor joga a gente pro passado para fazer a gente entender o que de fato aconteceu com a Xiuman, né, que foi a irmã que tem ali a suspeita de ter cometido o suicídio, né, enfim. E essa intercalação de presente e passado prende você na história de uma forma que não dá pra você pensar em outra coisa, a não ser essa história, sabe? Os personagens são muito bem criados, muito bem construídos. A história, no geral, é muito bem construída. Eu amei a ambientação desse livro, as descobertas, reviravoltas, os plot twists que tem nesse livro. Gente, o sabor que é ler esse livro aqui foi o melhor thriller que eu li até agora, no ano de 2023. Foi um thriller que me pegou desprevenidíssima e eu não tava esperando nada por esse thriller, ele acabou dando tudo.
Eu tava com saudade de ter essa sensação de ler thriller e ficar fissurada, sabe, com o que ia acontecer. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. E esse livro aqui me trouxe esse sabor que é sentir quando você tá lendo um thriller e você fica naquela frenesia, sabe, naquela adrenalina, naquela curiosidade de saber o que vai acontecer e só consegue pensar na história desse livro. Então esse livro aqui é recomendadíssimo, gente, assim, leitura obrigatória para todos os fãs de thriller. Com certeza eu recomendaria O Hacker de Hong Kong. E lembrando que esse livro aqui é considerado um thriller de ação, então é por isso que a gente fica nessa coisa, né? De saber o que vai acontecer, de querer saber, de ir atrás, de querer ler, de ficar pensando na história. Principalmente porque ele é um thriller de ação, então o tempo inteiro você tem ação nesse livro aqui, o tempo inteiro você tem aquela adrenalina, sabe, de os personagens descobrirem coisas, plot twist sendo entregado pra você, então é muito gostoso de ler essa história aqui. Bom, gente, essas foram as resenhas duplas de hoje, espero que vocês tenham gostado de saber as minhas opiniões sobre esses dois thrillers aqui, lembrando que esse daqui é um thriller criminal, e esse daqui é um thriller de ação. E eu gosto muito dos dois gêneros, mas esse daqui com certeza me pega muito mais. Lembrando que eu vou deixar o link para compra desses dois livros aqui na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia meu trabalho aqui na internet, tá bom? Se você é novo caindo nesse vídeo de paraquedas, seja bem-vindo. Já aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde. Mega beijo pra vocês. Tchau, tchau.